Aí eu digo não, a calha é justamente para coletar a água. Não tem nenhum vínculo, a ANR não faz nenhum vínculo com o tamanho da calha. E sim com as torneiras. Engraçado, né? Então, ela faz assim, a cada 60 centímetros de uma torneira para outra, a cada torneira, né, uma torneira equivale a um lavatório. Mas para eu ter 2 lavatórios, entre uma torneira e outra, esse espaço aqui, ó, entre uma e outra tem que ter um espaço mínimo de 60 centímetros, não é? Então, uma torneira equivale a 20 trabalhadores, que equivale a um lavatório individual. Ó, aqui o lavatório individual. Nesse caso aqui específico, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 torneiras. Cada torneira equivale a 20 trabalhadores, então eu posso atender até 120 trabalhadores. Concorda? Pronto. Se tiver alguma dúvida em relação a isso, só é fazer a pergunta. Tem mais alguma pergunta? Não, professor, mais nenhuma Pronto. dúvida. Acredito que está sendo tudo resolvido aí de imediato. Aí vem a parte de chuveiro. Aí chuveiro é diferente. Você vê que a gente bacia, né, lavatório e mictório. Tudo igual, 20 trabalhadores. Mas chuveiro é diferente. Por que chuveiro é diferente? Porque só atende a 10. Então, se eu tiver 2 chuveiros, eu vou atender no caso aqui, 20 pessoas. 3 chuveiros, 30 pessoas e assim por diante. Ok? Então, chuveiro, 10 pessoas. Bacia, mictório e lavatório, no caso, 20 trabalhadores. Aí vem essa parte aqui de área de vivência, aonde deve estar localizado a área de vivência. A área de vivência a gente bota as instalações sanitárias, na verdade. Então, as instalações sanitárias, ela deve estar a uma distância máxima do canteiro, do setor de trabalho ou do posto de trabalho, 150 metros. Não pode estar mais do que 150 metros. Porque se tiver mais do que 150 metros, eu tenho que projetar uma área que caia dentro desses 150 metros. Ok? Então, a distância máxima do canteiro de obras, ou do local, do setor de trabalho, para as instalações sanitárias, onde compreende lavatório, mictório, chuveiro e bacia, né, o box lá do sanitário, eu tenho que ter uma distância máxima de 150 metros máximo. Então, a gente fazendo um apanhado geral aí do que pede a norma, e depois você dê uma olhadinha, isso é muito importante, isso aí realmente cobrado nas fiscalizações da Superintendência do Trabalho, tá certo? Isso aí é real, e é coisa também que cai também em perguntas. São casquinha de banana que acontece nas perguntas desses concursos que são feitos por aí na parte de segurança do trabalho, tá certo? Então, aí ele diz, o pé direito mínimo tem que ser de 2,50 m. Aí pergunta, rapaz, o que é um pé direito? Um pé direito, aí o cara vai mostrar o meu pé direito. O Maurício mostrou aqui o pé direito dele. Mas o pé direito a gente chama a distância entre o piso e o teto, né? A altura entre o piso e o teto. Esse é chamado de pé direito. E aí vai perguntar, professor, existe pé esquerdo? Existe. Porque a distância entre o piso e a parte de cima do outro piso. No caso, se existir. Então, vamos considerar pé direito a distância entre o piso e o teto. Então, a distância, a altura entre um e outro. Existe também o pé direito duplo, onde não tem laje, você considera um pé direito maior. Pé direito é isso. Então, a distância mínima, a altura mínima tem que ser 2,50 m. Qual é o pé direito de uma casa convencional que a gente geralmente faz? O pé direito de uma casa convencional, ela gira em torno de 2,60 m. Então, qualquer coisa acima de 2,50 m, a norma já está permitindo. Ter no mínimo 1 metro quadrado, que é essa parte aqui de dentro, tá certo? 1 metro quadrado. 1 metro quadrado é a medida que é gerada pela multiplicação de um lado pelo outro, né? Então, a gente tem 1 metro vezes 1 metro, dá 1 metro quadrado, ok? Dispor de coletor de papel fechado. Para propagação de doenças, né, de insetos, a gente fecha o coletor, porque utilizando papel, joga aqui, fecha e está resolvido o problema.
ser ligado à rede de esgoto. Então, isso é o que pede a norma na parte de instalações sanitárias de banheiro. Aqui tem, a gente vê outra foto, né? Tem as divisórias de 1,80 m, no mínimo, ok? 1,80 m. A borda aqui embaixo, na porta, entre a borda e o piso, a porta, o final da porta, né, e o piso, tem que ter uma distância máxima, uma altura máxima de 15 centímetros. Não pode ser mais, tá certo? Pode ser menos, mas mais não. E provida de ferrolho. Então aqui você tem ferrolho, uma trinca, para a pessoa que vai utilizar as instalações sanitárias, fechar a porta. Aqui, como a gente falou, né, ser individual ou tipo calha, né, o lavatório, ter uma distância mínima entre torneiras de 60 centímetros, ter uma altura de, no máximo, 90 centímetros. Então, essa altura é padronizada. Geralmente, o lavatório ele está realmente a 90 centímetros. Inclusive, da casa da gente, deve ser colocado 90 centímetros. 90, 95. Mas a norma aqui pede 90. Tá certo? Pode ser a torneira de plástico ou de metal. A gente passa aqui para a parte mictório, que é essa parte que a gente está vendo aqui, tá certo? Cimento queimado, poderia melhorar? Poderia. O que é que se colocaria aqui? Revestimento cerâmico, que facilitaria a limpeza, inclusive, tá certo? Tem um aspecto assim, mas isso aqui é uma parte, você pode acreditar que essa área de vivência aqui é uma área convencional que se utiliza por aí. Já vi muita coisa pior. Mas ser individual ou coletivo, né, tipo calha, né, esse aqui é um tipo calha. Cada segmento 60, a gente já falou isso aqui, equivale a 1. Então, um mictório de 60 equivale a um individual, que equivale a um grupo de 20 trabalhadores. A altura tem que ter uma altura de 50 centímetros. E aquilo que a gente falou de material liso e para facilitar a manutenção. Aí vem a parte chuveiro. Chuveiro a gente já sabe que é um para cada 10 pessoas, é um grupo de 10 pessoas, 10 funcionários. Então, o que é que a gente tem aqui na área de chuveiros? A área de chuveiro a gente tem aqui, ó, que cada chuveiro deve ter uma correspondência com a área de 0,8 metros quadrados. Então, 0,80 metros quadrados. Então, se você pegar 10 chuveiros, eu tenho uma área total de 8 metros quadrados, certo? Deve haver saboneteira, suporte para a toalha, e os pisos devem ter caimento para coletar a água que sai do banho, né? Logicamente que a pessoa quando dá o caimento, que a água é um caimento forte para que a água suja não fique ali no pé do trabalhador. Então, se tiver muita gente, muito banheiro, muito chuveiro, a gente dá uma forma de colocar vários ralos para que essa água não fique ali encharcando, enchendo ali e o trabalhador ficar dentro dessa água. Às vezes a água já que deve ser descartada. Quando houver, nesse caso, um volume de água acentuado, você coloca o estrado de madeira, né, um suporte para a pessoa tomar banho tranquilo. Tem alguma pergunta? Não, professor, nenhuma pergunta. Poxa, estou triste, o pessoal não quer saber de mim. Dimensionamento, isso aqui é uma coisa também que pode entrar no PCMAT, tá certo? A gente tem aqui, ó, um resumo geral, lavatório, vaso sanitário e o mictório, de 1 para cada grupo de 20 empregados, tá certo? Aí eu digo a quantidade que Maurício da aula passada já falou da comunicação prévia, eu estipulei que ia ter 100 funcionários, aí se eu tenho 100 funcionários, eu vou ter, divido por 20 aqui, vai ter um grupo de 5, né? Aí vai ter 5 mictórios, 5 mictórios, 5 lavatórios e 5 vasos sanitários. Então eu vou atender um grupo de 100 pessoas, no máximo, né? Porque a comunicação prévia, ela pede o número máximo previsto de trabalhadores, tá certo? Para quem não perdeu a aula ou que não sabe, a comunicação prévia é um documento que você faz à Superintendência Regional do Trabalho, indicando que você está começando a iniciar uma atividade de construção. Então, nessa comunicação tem que ter a data de início, o tipo da construção que você vai fazer, a data de término, a quantidade máxima de trabalhador previsto, o CNPJ da empresa, o endereço da empresa e, se possível, você colocar a especificação onde é que vai ser realizada essa obra mesmo, tá certo? E esse outro quadrinho, na última coluna aqui, a gente tem
uma coisa é a quantidade exigida por norma e a outra é a quantidade instalada. Isso aqui vocês podem utilizar, né, fazer como modelo para poder dimensionar realmente um canteiro de obras. Dando continuidade, a parte de vestiário, né, todo canteiro de obra, né, que deve possuir um vestiário, tá certo? Um local onde a pessoa vai fazer a troca da roupa.